Shalom pessoal, Kolber Seder, como estão todos? Eu espero que todos estejam bem. Então, vamos trazer aqui mais uma vez, né, a continuação do assunto Am Israel, as nações, Mashiach. Mas hoje especificamente eu vou concentrar nos descendentes de Am Israel, certo? E a princípio quero deixar bem claro que o foco desses vídeos que nós estamos trazendo, e vamos trazer textos aqui, referências, não é jamais insinuar que todas as pessoas tenham que se converter ao judaísmo, até porque o judaísmo não tem essa visão de que as pessoas têm que se converter. É isso aí, a moto passando aí fazendo barulho. Então, não temos aqui a visão de que todas as pessoas do mundo têm que se converter, se tornarem judeus e Eudim. Jamais. Né? O Rambam Maimônides, grande legislador da Torá do século XIII, ele falou, deixou bem claro sobre as 7 leis de Noah. Então, todo aquele que não se acha apto a ser um Yehudim, ou que não conseguir passar por um tribunal, um Beit Din, onde será interrogado, será avaliado, né, conforme os estudos, conforme uma época em que ele vai separar ali para fazer os seus estudos e depois tentar passar por esse Beit Din rabínico, um tribunal rabínico, para realmente saber se ele pode ser um Yehudim ou não. Outro fato também é que algumas pessoas que se intitulam Yehudim, judeus, Yehudim é plural de Yehud, né? Yehud, judeu, Yehudi, mas Yehudim é judeus. Então, existe um grupo de pessoas, um pensamento, principalmente, eu acredito, vou falar aqui pelo nosso país, né, o Brasil, que se intitulam judeus messiânicos. Pessoal, eu não estou apontando pessoas, eu estou falando de ideologia, correto? Então, nada que for falado aqui é direcionado como pessoal, a alguém, mas sim a instituições que querem assumir um papel de judeus, acreditando no livro grego que se chama Novo Testamento. Mais uma vez aqui, meu respeito aos cristãos, aos evangélicos, a todos aqueles que professam o cristianismo. Nós devemos respeitar todos, e jamais o canal tem a pretensão de estar descaracterizando a fé alheia. Porém, em se tratando de messiânicos, né, e aí meu respeito às pessoas que lá estão e acreditam daquela forma, porém, no campo do conhecimento, no campo do estudo, messiânicos não são Yehudim, não são judeus. Porque, primeira coisa, para uma pessoa ser considerado Yehudim, judeu, ele tem que nascer de um ventre de uma mãe judia. Ele tem que nascer conforme a lei, a Alahá, o código da lei judaica determina desde a época de Moisés até os dias de hoje. É seguido dessa forma. Então, jamais você pode botar um kippá na cabeça, no caso dos homens, né? Um talite, e ficar pregando que é judeu, se você não é filho de mãe judia, ou se você não fez uma conversão conforme determina a Alahá. Porque o que a Alahá determina? A Alahá determina que você tem que nascer de mãe judia ou fazer conversão.
É um ger toshav, é aquele que se converte, é um convertido justo, certo? Porém, pessoal, não adianta botar kippah na cabeça, talite nos ombros, usar sidu. Você está praticando uma religião à parte. Você está tentando criar uma nova religião. Então, o que é que se aconselha diante disso? Que você procure, sim, estudar com judeus, com rabinos, procure estudar com pessoas credenciadas no judaísmo que lhe indiquem um bom caminho, né? Messiânicos, na raiz da palavra, messiânico quer dizer aquele que espera Mashiach, ok? Aí alguém pode dizer, mas todo judeu é messiânico. Do ponto de vista bíblico, sim, né? Da Torá, do Taná, todo judeu aguarda Mashiach. Porém, aqueles que se intitulam messiânicos porque acreditam lá no personagem do livro grego, e aqui mais uma vez reiterando, não tenho pretensão de estar ofendendo pessoas. A nossa avaliação aqui é de ideologia, não pessoal, ok? Então, aqueles que estão lá no meio messiânico, eles acreditam em Jesus, acreditam em mudar o nome de Jesus para Yeshua, Novo Testamento para Brit Hadashah, né? Ou seja, uma suposta nova aliança, e essa nova aliança ela não existe, porque se você vai lá para Yemiarro, capítulo 31, verso 31 a 33, está falando que a nova aliança é com a casa de Israel e a casa de Eudá, a casa de Israel e a casa de Judá. Não está falando que essa nova aliança é um novo livro, uma nova revelação, uma nova luz, né? Até porque todos os títulos que no Tanar, que as pessoas chamam por aí de Antigo Testamento, que são atribuídos a Israel, eles pegam esses títulos lá no livro grego, chamado Novo Testamento, e atribui a o personagem central de lá, ok? Todo mundo sabe quem é. Então, se os profetas dizem que Hashem é a luz do mundo, como está escrito no profeta Isaías, lá no Novo Testamento, eles dizem que a luz do mundo é o Messias deles. Se a Tanar fala que Israel é o servo sofredor de Isaías 53, né, e posteriormente vou fazer um vídeo ainda falando disso aí, lá no Novo Testamento eles dizem que o servo sofredor é o suposto Messias. Entendeu? Então, porque os judeus não acreditaram e rejeitaram. Quando o Mashiach, o verdadeiro Mashiach surgir, a sua revelação, o seu reconhecimento, na realidade, os seus méritos e a sua missão não vai estar submetida ou condicionada a ninguém conhecê-lo. Nem precisará de genealogia, né? Essa forçação de barra, tentativa de provar que o cara é o Mashiach. Não. Ele se apresentará e ele fará cumprir tudo aquilo que os profetas disseram. Então, os messiânicos vivem de pegar textos isolados, né? Tanto da Taná, tanto da Torá, como do Talmud, para achar ali uma suposta referência, uma alusão ao provável Messias deles lá. Então, continuando com essa linha de raciocínio, eu gostaria também de trazer aqui versículos da Taná, e só para fechar esse pequeno discurso aqui a respeito desse assunto,
É óbvio que o Brasil há descendentes de Eudim. Isso é fato. Isso é fato. É, isso está bem claro. Nos shiurim, nas aulas em que os rabinos dão aqui no Brasil, e eu posso citar alguns rabinos que falam sobre esse assunto. Rabino Eliyahu Aski, Rabino Gloiber, né, são tzadikim, judeus, rabinos, que são pessoas justas, temente a Hashem, e eles têm vídeos em seus canais. Eu não estou aqui é, sendo retribuído ou remunerado para falar isso, ou para falar nome, e nem preciso, porque o que para mim importa é que a gente transmita a verdade conforme a lei judaica, conforme os rabinos ensinam, né? E eu não quero jamais, mas não, nosso intuito aqui é esclarecer as coisas, trazer elementos, fundamentos, provas, e não blá blá blá. Então, pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai trazer aqui alguns versículos, ok? Existem pessoas no Brasil que são descendentes. Todos os rabinos falam isso. É óbvio que se você não pode provar, você tem que fazer uma techuvá, tem que fazer uma conversão, um guiur, né? Procurar um rabino responsável a respeito disso. Mas também você tem a obrigação de estudar seu passado, conhecer as suas raízes. E principalmente nós que somos brasileiros e descendentes dos portugueses e dos espanhóis. E no final do vídeo eu vou trazer aqui alguns livros que vocês podem pesquisar sobre judeus, né, a colonização do Brasil, que mostra, né, de judeus, espanhóis e portugueses quando chegaram aqui. E é óbvio que já tinham índios aqui, esse é outro assunto também relacionado, porém vamos aos fatos e aos textos bíblicos para a gente fazer uma conscientização, ok? Isaías 44, pessoal, fala assim, ó. Isaías 44. Contudo, ouve agora, ó Jacó, meu servo, ó Israel, a quem escolhi. Não temas, ó Jacó, meu servo, Yeshurum, a quem eu escolhi. Assim como água faço chegar ao sedento, e como chuvas irrigo a terra seca, derramarei sobre sua posteridade meu espírito de bondade e sobre teus descendentes. Pessoal, sua posteridade é aquele que é posterior. E descendentes são aqueles que descendem, talvez até pessoas que não são reconhecidas aí no meio judaico, né, na elite judaica. Mas vamos seguir a linha de raciocínio. Derramarei sobre os teus descendentes minha bênção, e brotarão como erva na terra fértil. Pessoal, brotar quer dizer que vai germinar, vai expandir, vai brotar. Ou seja, são várias pessoas, né? E para isso a gente não precisa inventar uma nova religião, a gente não precisa inventar uma religião e tentar sincretizar com o Messias cristão. O judeu não acredita nesse Messias porque ele não realizou as coisas que tem que realizar. Ele apenas falou filosofias. Então, pessoal, diz aqui, ó, como salgueiros junto às correntes de água, então, dentre eles, um proclamará: ao Eterno eu pertenço. Cara, se você é Yehudi, qual a necessidade de você proclamar? Ah, eu pertenço. Não, Yehudi é Yehudi, nasceu no meio judaico, foi circuncidado, criado segundo a Lahá, né, num lar judaico, conforme que é ensinado. Então, pessoal, quem é que se proclama? Ah, eu sou Yehudi.
Por quê? Porque descobriu sua genealogia ou descobriu que sua alma, Neshama, é ligada ao judaísmo, uma vez que você se aproxima da Torá, né? E aí faz conforme as regras da Alahá, procura os rabinos, procura os judeus e vão se tentar estudar para se aproximar do judaísmo. E ele proclamará dizendo: ao Eterno eu pertenço. Então está falando de pessoas que são descendentes e não sabiam, descobriram de alguma forma, se aproximaram da Torá, ok? Outro dirá, outro escolherá para si o nome de Yaakov, Jacó. Peraí, escolherá para si, então você não tinha o nome de Jacó, você não tinha o nome de Israel. Quer dizer, escolherá, quer dizer, adotará para si. Então, se você é um Yehudinho, você não vai escolher, você já nasce numa família judaica e ela automaticamente, assim como manda a tradição, né, dos Yehudim, faz Brit Milá, tem toda a festa judaica, tem todas as cerimônias judaicas e é dessa forma. Não precisa você tentar se proclamar. Mas aqui é uma profecia de Isaías a respeito de pessoas que vão se identificar com o judaísmo e vão dizer, cara, eu tinha descendentes, aliás, ascendentes lá atrás que eram Yehudim. E agora, como é que eu faço? Então ele dirá, ao Eterno eu pertenço. Outro escolherá para si o nome de Yaakov. E outro ainda reafirmará sua dedicação a